Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome da Choupana do Caboclo Peri, em nome do Grupo Umbandista Triângulo da Fraternidade. No dia de hoje nós queremos dar continuidade a um assunto que nós já comentamos no vídeo anterior, que seria sobre a regência dos orixás para esse ano. No vídeo anterior nós analisamos, uma interpretação bem democrática, sem querer impor nada a ninguém, nenhuma verdade, assim como nós temos feito em todos os nossos vídeos, chegamos à conclusão que os orixás regentes seriam Inhaçã, por causa de Mercúrio, pela astrologia, que num desdobramento impacta na vibração do orixá Inhaçã. Pelo primeiro dia do ano cair num sábado, que se relaciona com os orixás das águas, teria uma influência muito forte de Oxum, que se relaciona com o planeta Vênus, que está perto de Mercúrio. Então, Inhaçã, Oxum, os orixás das águas. Um orixá masculino aí, Oxóssi no meio, segundo plano, seria um orixá de expansão, de comunicação, de expansão, de saúde. Mas hoje nós queremos falar mais sobre os orixás das águas e sobre Inhaçã. Inhaçã se manifesta na natureza através das tempestades, dos raios. Vocês já se deram conta que nós estamos com uma intensificação de tempestades no nosso planeta, aumento pluviométrico, ou seja, aumento da quantidade de chuva? Recebemos alguns e-mails, pessoal pedindo oração por essas catástrofes coletivas que estão ocorrendo na Serra do Rio de Janeiro, desencarnes numerosos, que nosso Pai Omulu, orixá da transmutação, a Totô, meu Pai, traga o seu axé, a sua força, e roguemos ao Olorum, a Zambi, ao Batalá, o grande arquiteto do universo, Tupã, que todos aqueles espíritos ali que desencarnaram de forma coletiva já estejam socorridos e amparados no plano espiritual. Acreditamos que o karma coletivo se impõe sobre o individual, e se algum espírito ali não tinha merecimento de desligamento do seu desencarne, pela coletividade, pela comoção que houve ali, acreditamos sim que os caravaneiros de Maria de Nazaré, que trabalham nos desligamentos espirituais, nessas catástrofes coletivas, sob a égide do ponto de força sagrado do orixá Omulu, eu acredito que esses espíritos já estão no plano espiritual, já estão em Aruanda. Devemos agora nos preocupar e orar pelos vivos que estão aqui sofrendo, que perderam seus familiares, que os nossos governantes consigam ter discernimento, amplitude mental, seja no plano federal, estadual e municipal, para que consigam legislar melhor, trazendo regulamentações, planos de ação a serem executados quando se tem essas hecatombes, essas catástrofes naturais, que consigamos a nossa defesa civil nos âmbitos dos municípios, dos estados e no âmbito federal estarem equipadas e preparadas tecnicamente para agir nesses casos, que não se aconteceu agora nesses eventos do Rio de Janeiro, Mas o que está acontecendo com a nossa natureza? Por que está havendo isso? Vamos tentar interpretar, entender, e o que nós temos que fazer para minimizar isso, sem ter a pretensão de ser o dono da verdade, uma interpretação estreita, limitada, mas que seja um grãozinho de areia a encher esse grande relógio do nosso tempo de estada aqui, que a gente consiga ter o tempo de estada com utilização melhor do nosso tempo aqui, em prol do nosso equilíbrio no planeta, Os pontos de força dos orixás estão danificados.
ponto de força do orixá que se manifesta na natureza, na água, no ar, na terra, no fogo, na mata, na cachoeira, através das chuvas, dos raios, dos ventos. De uma maneira geral, eles estão danificados no nosso planeta. Imaginemos que os pontos de força dos orixás são um grande imã, como se fosse um grande imã, e que nas suas ondas eletromagnéticas elas foram expandidas por um efeito de elasticidade por decorrência da ação do homem através da poluição, através da destruição da natureza e outros processos que nós vamos logo falar. Essas ondas, elas por elasticidade esticam e chega um momento que elas têm que voltar à sua oscilação natural, e nesse momento acontece essas catástrofes coletivas. A força da natureza reage buscando até de forma agressiva o seu reequilíbrio. Reflitamos que existe uma lei de equilíbrio cósmico universal que regula a ação e reação das galáxias, das constelações e dos planetas. Isso não depende de religião, não depende de fé, não depende de ser aceito ou não ser aceito, não depende de crença. O cosmos conspira por equilíbrio, e sempre que nós mexemos, temos uma ação, temos uma reação, sempre no sentido de ter o equilíbrio, sempre. Então, o que está acontecendo? Quando o ser humano polui a natureza, quando o ser humano destrói a camada de ozônio pela emissão descontrolada de dióxido de carbono, quando a nossa temperatura aumenta pela combustão excessiva, de derivados de petróleo, combustível fóssil, quando mexemos com a nossa natureza pela construção civil, sem critérios geológicos, técnicos de equilíbrio com a natureza, como por exemplo agora, ocupando encostas de morros na Mata Atlântica, sem critérios técnicos para racionalizar essa ocupação, pobre dos menos favorecidos, que não tem culpa, dos mais humildes, que não tem culpa de nada, que de repente ocuparam alguma encosta de morro para ter uma morada local para abrigar sua família. Lembremos-nos dos grandes especuladores que compram terrenos em encostas de mata, constroem sem critérios, meramente para especulação imobiliária, para o incremento do turismo e do ganho exagerado através da cobiça, da ganância do homem. Tudo isso contribui para que danifiquemos a natureza, destruímos a natureza e a morada dos orixás. O próprio processo de agricultura no planeta, onde temos que alimentar bilhões e bilhões de habitantes, vai levando ao desmatamento, o uso exagerado de transgênicos, pesticidas, produtos químicos. A nossa cadeia alimentar está alterada. Hoje consumimos mais produto químico do que produto natural. A indústria de alimentos se adaptou para produzir alimentos em massa e altera a nossa cadeia alimentar, no sentido que hoje a gente caminha para uma obesidade coletiva e nossa alimentação não é boa, e cadeia alimentar essa que vai impactar lá na ponta do agricultor, com desequilíbrio, com desmatamento, com destruição da natureza. Onde é que nós vamos parar? O planeta está doente, os pontos de força dos orixás estão desequilibrados. Nosso planeta ainda é um planeta primário, inóspito, ainda, e com a intensificação da ação do homem, se torna mais instável o clima e que responde às condições climáticas e que respondem com violência. Nossa constituição geológica planetária está em mudança, está mudando. Nós falamos no vídeo anterior que o degelo das calotas polares está aumentando o volume de água nos oceanos.
Aliado a isso, a exploração exagerada e sem limite do monopólio da indústria do petróleo, onde essas camadas de petróleo na subcrosta, elas são perfuradas, extraídas, e aquele vazio ali que se forma, aquele espaço que não se ocupa, fica como se ficasse oco entre as placas rochosas e as placas tectônicas. Aliado a isso ao aumento do volume da água planetário, inevitavelmente essas placas na subcrosta terão que se acomodar. Tudo indica, não vemos mudança nenhuma dos governantes de nenhuma nação preocupado, não vemos ações nesse sentido corretivas. Tudo indica que teremos mais tsunamis, teremos mais tempestades, aumento gradativo, cada vez mais violento de chuvas, né, aumento da precipitação, dos índices pluviométricos, né, nas diversas localidades. Isso demonstra que o planeta está doente, está febril, está reagindo, buscando seu reequilíbrio. Os orixás assim o fazem. Essas forças divinas do incriado de Deus, que se manifestam nos pontos de força da natureza, reagem buscando o seu equilíbrio. Até onde nós vamos ir? Até onde nós vamos chegar? Nos sensibiliza essa comoção pública. Não devemos deixar o racionalismo do conhecimento das coisas espirituais, deixar o racionalismo espírita e espiritualista nos tornar os nossos corações frios. Temos que nos solidarizar com essas mortandades coletivas que houveram agora, lembrando que devemos orar pelos vivos antes de qualquer coisa, porque nenhuma alma fica sem seu pastor no plano espiritual. Deixemos os mortos cuidar dos seus mortos e intuímos, percebemos quase que com uma certeza da nossa alma que aqueles espíritos que estavam ali naquelas catástrofes agora coletivas que houveram no Rio de Janeiro, com essas tempestades, eles foram todos socorridos. Que o karma coletivo, ele prepondera sobre o individual, e se alguma individualidade ele não tinha merecimento de ser socorrido, de ser desligado do corpo físico, que os caravaneiros de Maria, de Nazaré, enfechados na vibração do Orixá Mulu, e por benevolência do Altíssimo, pelo seu amor, pela sua piedade que Ele tem de nós, eles foram todos socorridos. E o plano espiritual compreende as condições climáticas ainda primárias, selváticas, inóspitas no nosso planeta. Muitas vezes uma comoção coletiva como esta é decorrência não de um karma individual de um ou outro personalidade ali encarnada, mas de uma conjunção coletiva aliada às forças da natureza que reagem buscando seu equilíbrio. O planeta é como se fosse um corpo vivo, ele está febril, está doente. O que nós podemos fazer para melhorar isso? O que nós podemos fazer através da mediunidade, através de palestra, através de encontros, através de vídeos, através de escritos dos nossos irmãos? Como é que nós podemos melhorar isso? Tendo uma melhor consciência, ampliando a nossa consciência de preservação da natureza. Não só a oração, porque a oração nos leva muitas vezes a uma falta de ação concreta. Precisamos ter ação concreta. Nós estamos no plano da forma, no plano material. E a instrução, a orientação, a compreensão nos conduz a uma alteração do estado de consciência. Será que nós vamos conseguir salvar o nosso planetinha? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Os filhos dos nossos filhos? O pH dos oceanos está aumentando. Daqui a pouco vamos ter chuva ácida. Daqui a pouco vamos ter locais que eram mato e viraram deserto. Locais que eram deserto viraram rios. Tsunamis, tempestades, comoções geológicas. Daqui a pouco não vamos mais poder olhar para o sol, que está aumentando os raios ultravioletas pela destruição da camada de ozônio. Será que nós vamos ter que
nos aprisionar todos em condomínios fechados com ar-condicionados. Nosso condomínio, se nós fôssemos um condomínio imobiliário que acomodasse todos esses habitantes, poderíamos afirmar que cada casa tem o dono que merece e que o condomínio vai melhorar se melhorarmos os inquilinos. E como é que nós estamos sendo inquilinos no nosso planeta? Nós, umbandistas, que cultuamos os pontos de força dos orixás, que cantamos, dançamos, oramos os pontos de força dos orixás, como é que está sendo o nosso relacionamento com a morada, com o reino dos orixás? Passamos uma reflexão. Persiste ainda nas matas, nas cachoeiras, nas praias a poluição, deixando material que não se decompõe, copos plásticos, materiais derivados de alumínio, garrafas. Não vamos nem falar dos elementos naturais que se decompõem, muitos entrando em putrefação e causando poluição ali no meio. Vamos falar dos que não se desintegram. Olhemos, nós umbandistas, façamos uma reflexão e olhemos as nossas praças, os nossos cruzamentos de ruas. O que nós estamos deixando? O que nós estamos deixando ali? Vamos pensar, vamos refletir quais são as ações que nós podemos fazer para que gradativamente possamos ir melhorando a nossa condição de existência coletiva no nosso planeta. Temos tão pouco tempo a ficar aqui, 70, 80, 90 anos. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E quando não tiver mais orixá nesse planeta, o que vai acontecer? Os orixás estão reagindo, tornam-se forças selváticas, instintivas, planetárias, que reagem, buscam o reequilíbrio, não encontram o ponto de imantação na Terra para se verticalizar com os estratos de existências etéreos, suprafísicos, da onde eles vêm num descenso vibratório. E nós, homens, vamos lá cada vez mais destruindo a natureza. Deixamos lata de cerveja, deixamos garrafa, deixamos sacola plástica, derivados de alumínio. Não vamos falar nem da poluição. Quando é que nós vamos mudar? Oremos para que os nossos governantes se sensibilizem, tenham mais discernimento, estejam mais sintonizados com o equilíbrio ecológico da natureza. Mas será que nós não vamos ter que passar por algumas hecatombes geológicas no nosso planetinha, como se fosse quase que uma depuração, digamos assim, vibratória, para que nós consigamos deslocar a nossa consciência para uma reflexão e uma alteração de comportamento? Nada existe por um acaso. Nada está certo, nada está errado. Tudo caminha para o equilíbrio. Os orixás das águas, Kinhaçã, trazendo suas tempestades, trazendo seus raios, nada mais é do que um reflexo do dano, do desequilíbrio, da danificação de seus pontos de força que os próprios homens estão conduzindo. Vibremos tendo fé que a vida continua. Todos aqueles que foram desencarnados agora nesse momento de dor coletiva estão sendo amparados, foram amparados. Não existe nenhum karma individual que se sobrepõe ao coletivo. Então os caravaneiros vão lá e desligam e levam, quando existem guerras, quando existem esses hecatombes, essas catástrofes naturais, geológicas, conduzem as individualidades para um socorro, para um alento. Muitos nem sabem que desencarnaram, né? Mas a regência de um karma coletivo impõe um reequilíbrio nos pontos de força da natureza, no ponto de força dos orixás, no nosso planeta.
especialmente nós que estamos na Umbanda, temos um compromisso com a nossa religião, com a nossa doutrina, independente de forma ritual, independente de Umbanda que praticamos nos seus diversos ritos, mas temos um compromisso acima de qualquer diferença, de qualquer diversidade que possa gerar algum conflito entre nós. Temos um compromisso com a natureza, seja orixá, seja quice, seja vodunce, não importa a maneira como nós entendemos, não importa se é orixá sincretizado, se não é orixá sincretizado, se é africano, se não é africano, se somos de crença oriental, se somos de crença cristã, se somos universalistas, se somos... não importa. A natureza se espraia para todas as formas de entendimento do sagrado, para todas as maneiras de interação com esses pontos de força. E nós, umbandistas, temos um compromisso muito sério de preservação da natureza e iria mais além, de resgate da natureza. Uma oferenda para Oxóssi: leve uma árvore numa praça pública e plante. Uma oferta para Xangô: vá lá na sua pedreira e limpe a sua pedreira, tire o que está ali em putrefação, o que está ali poluído nas nossas praças. Um culto ao orixá da água: usemos a água com mais racionalidade, não abusemos, não desperdicemos. Quando formos na morada do orixá, seja no mar, seja na cachoeira, seja no lago, não joguemos ali poluição, resto de alimento. O pessoal vai na praia, joga milho verde no mar, joga palito de picolé, embalagem de garrafa. Onde é que nós vamos parar? Que não nos falte a natureza, que o dia que faltar a natureza, não teremos orixá. E o dia que não tivermos orixá, não sei onde é que nós vamos estar nesse planeta. E como é que nós vamos praticar uma Umbanda sem orixá? Como é que nós vamos praticar a mediunidade na nossa religião sem ter natureza? Pensamos, reflitamos sobre isso, que o grande arquiteto do universo, que todos os orixás indistintamente caiam, vibrem sobre todos os umbandistas, sobre os dirigentes, sobre os médiuns, sobre os espiritualistas, que levemos cada vez mais a palavra de união, de entendimento, de congraçamento, e que nos conscientizemos da importância da nossa natureza para a nossa religião, para o nosso próprio bem-estar espiritual e para o nosso planeta como um todo. Nosso saravá fraterno, que assim seja. Muito obrigado.